Olá, bem-vindos a mais um vídeo no mini curso Google Earth Engine no ensino de introdução, sensoramento remoto e ao geoprocessamento. Dando sequência à parte de seleção e visualização de dados geográficos, mais especificamente de dados matriciais, vamos falar agora sobre a parte de seleção. No vídeo anterior a gente falou sobre visualização dos dados matriciais e nesse a gente vai falar sobre seleção dos dados matriciais. No exemplo que a gente trabalhou, a gente tinha, vou mostrar aqui a parte da visualização, a gente tinha aqui exatamente o código de uma determinada imagem, mas na prática a gente vai estar trabalhando sempre com coleções de imagens. Em poucos casos a gente vai estar trabalhando especificamente com uma única imagem. Como é que a gente consegue encontrar essas imagens? Então a gente pode começar, por exemplo, fazendo uma seleção espacial. Nesse exemplo aqui, primeiro exemplo, a gente tem o município, vou adicionar esse município aqui, para a gente poder visualizar. Município de São Luís. Observe que aqui eu estou fazendo também uma seleção, filtro, nos dados vetoriais. Então eu tinha aqui uma coleção de todos os municípios do Maranhão. Eu apliquei primeiro o filtro nos dados vetoriais. E aqui eu tenho apenas o município de São Luís. A partir desse município de São Luís, eu vou pegar todas as imagens Landsat que interceptam com o município de São Luís. E estou mostrando aqui, por exemplo, a quantidade de imagens que a gente vai encontrar que intercepta aqui, por exemplo, São Luís. Lembrando que isso aqui é Landsat 9, Então a gente temos aqui 114 imagens. Se fosse Landsat 8, a gente vai ter muito mais imagens, 647 imagens, que intercepta aqui o município de São Luís. Se eu adicionasse essas imagens, ele vai me mostrar a última imagem do topo, Imagens. E aí são duas cenas, que pega aqui um pedacinho, que pegava um pedacinho de São Luís aqui. Então se eu estivesse usando como critério apenas um ponto no centro de São Luís, por exemplo, não iria pegar essas imagens aqui da esquerda, Então, são duas cenas aqui. Então, vamos ver aqui, não era para rodar. Esperar rodar de novo, vamos fazer uma inspeção aqui nas imagens. 162, Aqui a gente tem algumas propriedades, olha. A gente pode usar também essas propriedades para a gente poder fazer um filtro, ok, vamos agora dar uma sequência aqui. Outro critério que a gente pode usar muito é de tempo, Então eu não quero todas as imagens do Landsat 9, eu quero usar a partir de janeiro de 2022, a 30 de maio de 2022. Então nesse caso aqui eu vou ter 49 imagens. E aqui, nesse caso específico, não vai fazer diferença se eu usar, por exemplo, o Landsat 8, porque eu já especifiquei uma faixa de período aqui. Temos 47 imagens aqui do Landsat 8. A gente, além do seleção baseado no tempo e no espaço, a gente pode usar alguns atributos. Um atributo muito importante é o de cobertura de nuvens. Então, na época que a gente pagava pelas imagens do Landsat, obviamente você não ia querer pagar uma imagem que você não pudesse trabalhar com aquela imagem porque ela está quase com 100% de cobertura de nuvem. Então a gente pode fazer essa consulta, por exemplo,
em cima do atributo. Estou falando, eu quero que o atributo Cloud Cover seja menor do que, né, esse less than, menor do que 20. E esse atributo Cloud Cover, pessoal, é o atributo que aparece naquela imagem. Vou pegar aqui uma imagem aqui. Observe que agora temos apenas 8 imagens, né? Reduzimos para 8 imagens. Dependendo da imagem, né, esse atributo pode ser diferente, né? Nas imagens adquiridas, talvez, por exemplo, Landsat, não sei se o Landsat 5, né, por exemplo, é o mesmo atributo. Né? Aqui temos o atributo Cloud Cover. Essa imagem específica está aqui no topo, ela está com 10.52. Né? Aqui uma outra imagem, 10.84. Né? E aqui, essa outra operação a mais aqui, que não é um filtro, mas é uma operação de ordenamento, ele vai ordenar a partir do Cloud Cover. Né? Então, do menor para o maior. Né? Esse período aqui que a gente está trabalhando é um período que a gente vai ter imagens, eu acho que o mínimo, essas imagens com 10 pontos alguma coisa. Né? Se a gente colocar, por exemplo, eu quero imagens com menos de 5% de nuvens. Né? A gente não vai ter nenhuma imagem com menos de 5% de nuvens, principalmente para esse período aqui. Menos do que 10 eu acho que a gente já não tem para esse período. Ó, não temos, achei uma imagem aqui, né? Menos de 10% aqui. Se eu pegasse um outro período, vamos pegar aqui, talvez mês 10, mês 12. Não adiantou muito, né? Vou pegar uma faixa de tempo maior aqui. É difícil a gente ter imagens, por exemplo, abaixo de 10% aqui nessa região. E se a gente pegasse, por exemplo, será que, por exemplo, em Minas, vou pegar uma imagem aqui da região onde eu nasci, por exemplo, Congonhas. Aí eu vou colocar só um ponto aqui. Congonhas. E vou usar como meu filtro espacial Congonhas. Ó, já tive mais imagens aqui, abaixo de 10% de cobertura de nuvem. Tá? Então essa aqui temos quantos por cento? 0,03%. Menor cobertura. Aqui é um código, né? Quais são as propriedades? Né? Eu estava abrindo aqui para ver as propriedades. Essas propriedades aqui eu poderia imprimir. Vou pegar essa imagem aqui. Imagens, first properties name. Então, eu tenho 112 propriedades que a gente poderia utilizar para poder filtrar nossos dados. O outro critério também que a gente pode utilizar, ao invés de usar o atributo espacial, né, sabendo qual que é o path and row, né, a gente poderia, por exemplo, selecionar nossas imagens com base nesses dois atributos, path and row. Aqui tem um código de exemplo. Né? Esse aqui é lá de São Luís, né? Então eu tenho 5 imagens aqui, né? E lembrando que eu estou exigindo aqui que o Cloud Cover seja menor do que 20%.
E aqui eu destaco que nos catálogos, né, que a gente baixava essas imagens, quando a gente baixa, por exemplo, diretamente no catálogo, no portal, essas são as informações mais comuns, né? Às vezes eu poderia ter o código da cena, né? Mas eu posso passar por um path, row, satélite, a taxa de nuvens, né? Porcentagem de nuvem, a data inicial e a data final, né? Então são os principais atributos que a gente utiliza, por exemplo, para selecionar imagens, por exemplo, em um catálogo. A diferença é que com o script eu não preciso ficar clicando, né, nessas caixas de entrada, entrando com essa informação. Eu posso escrever essa informação aqui no script, guardar esse script e executar quando eu quiser. Eu quero alterar só a data, venho aqui, altero a data, executo novamente e vejo quantas informações serão carregadas naquele momento. E assim a gente finaliza o básico aqui sobre a questão de seleção de dados matriciais. Até o próximo vídeo.